Muito bem, doutor Eduardo Rolo comigo aqui nos estúdios da Rádio Auriverde. Doutor, seja muito bem-vindo, ótima sexta-feira, que bom recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Léo. Doutor, hoje nós vamos falar sobre viscosuplementação. Já começo perguntando para o senhor o que é a viscosuplementação e em quais casos ela pode ser indicada dentro da odontologia do sono, doutor? A viscosuplementação é um procedimento médico odontológico que visa repor o principal componente do líquido sinovial, que é o líquido que banha todas as articulações do corpo humano, inclusive a articulação temporomandibular, conhecido como ATM, e a viscosuplementação tem como principal objetivo, ou função, ou indicação, tratar desarranjos, distúrbios da articulação temporomandibular, que é o meu caso aqui do assunto, e com isso contribui para a melhoria da dor, da função e inclusive melhorando dor durante a noite, melhorando os aspectos de sono. Agora, doutor, qual que é a relação entre o problema na articulação temporomandibular, que é a ATM, né, a dor orofacial e os distúrbios do sono? Então, um dos principais distúrbios do sono, conhecido como bruxismo ou apertamento dental, ele pode fazer várias coisas, dentre elas é provocar uma dor ou uma disfunção, ou seja, um funcionamento disfuncional, incorreto, fora da normalidade, do padrão de função da ATM. E com isso, gerar desconforto, gerar dor e provocar, por exemplo, uma baixa qualidade do sono, com fragmentação desse sono, gerando até insônia ou sonolência excessiva pela noite mal dormida durante o dia seguinte. Agora, doutor, a viscosuplementação, ela pode ajudar pacientes que rangem os dentes à noite e sofrem com o bruxismo durante o sono? Como que funciona esse efeito na prática? Na verdade, quando você tem uma disfunção da ATM, da articulação temporomandibular, associado a bruxismo do sono, em geral estão juntos, estão presentes, isso gera dor e a gente chama isso de dor e disfunção da ATM, que está dentro do grande quadro de dor orofacial. Então, assim, a viscosuplementação, ela visa melhorar os aspectos de lubrificação da articulação, de qualquer articulação do corpo, repondo o ácido hialurônico, que é o principal componente do líquido sinovial, que banha toda a articulação. Com isso, a gente melhora aspectos inflamatórios, aspectos de dor, e possivelmente a gente contribui até para uma regeneração em algum grau dessa articulação desgastada, em algum grau degenerativo já. Porém, no caso da ATM, no caso da disfunção de ATM, com bruxismo presente, você precisa também abordar medidas terapêuticas para o tratamento do bruxismo, porque senão essa viscosuplementação vai se perder. Por quê? Porque o bruxismo é o ato do movimento muscular mastigatório rítmico que leva ao apertamento dental, porém, esse movimento muscular mastigatório, ele é executado não só pelo um comando central cerebral que faz a musculatura ter essa contração, mas é a articulação que se movimenta para contatar dentes de uma forma além da função normal, que a gente chama de parafunção. E com isso, se você não abordar esse aspecto, as cargas de apertamento advindas dessa parafunção bruxismo pelo movimento muscular mastigatório,
além de você estar usando a ATM, as cargas também podem ir em direção à articulação, e com isso o líquido sinovial, a articulação já está degenerada, o líquido sinovial está com aspecto inflamatório, cheio de citocinas inflamatórias, e você injeta simplesmente a técnica da viscosupplementação sem tratar o aspecto mecânico do apertamento dental, que é o bruxismo, que é, na verdade, força, né? E força em direções axiais que chegam até a ATM. Então, esse tratamento da viscosupplementação será perdido, não terá o efeito desejado, porque você precisa controlar os aspectos mecânicos que levaram à degradação, à degeneração dessa articulação. E esses aspectos mecânicos é controlar as forças do bruxismo, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, as forças patológicas da própria mordida, que a gente chama de mordida ou oclusão traumatogênica, que gera cargas muito fortes e que vão em direção à ATM, e essa força faz com que a viscosupplementação que está sendo usada não atinja o seu principal papel, que é lubrificação, tirar a dor, tirar a inflamação. Agora, doutor, o procedimento ele é seguro? Quais são os principais benefícios e limitações da viscosupplementação para esses pacientes? O procedimento é extremamente seguro, ele é feito no consultório, existem duas grandes técnicas. A técnica de uma única aplicação, One Technique, que é apenas uma aplicação, e existe a técnica de 3 aplicações, que seria uma aplicação por semana. Isso vai depender do tipo de produto de ácido hialurônico que a gente compra no mercado, na farmácia, especificamente falando, nas farmácias. Então depende da escolha ali, porque o que muda a diferença é o peso molecular. O de uma técnica só tem um grande peso molecular, então uma injeção única é o suficiente, e às vezes um peso molecular médio você precisa de 3 sessões de aplicação. É extremamente seguro a viscosupplementação. Eu uso a viscosupplementação dos meus pacientes há 20 anos, pelo menos. Então, assim, é altamente seguro. A medicina, a ortopedia usa também para joelho, para quadril, apesar que quadril a técnica é um pouco diferente, mas é extremamente biológico, porque, na verdade, o ácido hialurônico, ele é o componente biológico do líquido que banha a articulação, e você está repondo isso, e os trabalhos mostram, os estudos científicos mostram, que ao se fazer isso, o próprio corpo começa, é como se você mandasse um sinal, e o próprio corpo começa a reproduzir novo líquido sinovial, mais rico em ácido hialurônico, por causa da injeção de ácido hialurônico, chamada técnica de viscosupplementação. Então é um procedimento extremamente seguro e biológico, desde que o profissional tenha o conhecimento técnico, anatômico, etc., tenha todo o conhecimento biológico da região, da área em que ele vai injetar, porque a injeção ela entra dentro da articulação, né? Então é um procedimento intra-articular, porém minimamente invasivo. As articulações são extremamente seguras, desde que você compreenda a anatomia, porque, inclusive na ATM, porque a irrigação que passa dentro da articulação, existe um nervo importante, uma artéria importante, existe o plexo nervoso arterial ali importante, mas quem conhece bem a anatomia da articulação da ATM faz com segurança. Léo, sem querer me gabar, pelo amor de Deus, eu faço tanto isso, que eu faço, por exemplo, em pacientes na ATM direita e na ATM esquerda, né? Daí, para eu tirar um pouco de sarro da minha assistente, que fica às vezes me enchendo o saco, fica me provocando, eu vou e faço com a mão esquerda na ATM esquerda, de tão tranquilo e seguro que eu conheço a região anatômica. Eu uso as duas mãos para fazer, faço na direita, faço com a mão esquerda,
não é que eu sou bom, não é isso. É porque a gente conhece, tem estudo, tem conhecimento. Então, assim, todo mundo que tiver o conhecimento adequado é capaz de fazer, porque é um procedimento extremamente biológico, não tem efeito colateral, não tem nada, é extremamente válido e ajuda muito, e até em alguns casos, eu não estou advogando isso como uma panaceia ou nada disso, mas existem, eu mesmo tenho casos no consultório, inclusive de pacientes familiares de médicos otorrinos, onde eu tratei zumbido por viscosuplementação. Mas para isso é preciso ter o diagnóstico correto, é preciso ter todos os exames direitinho para que a gente possa fazer o procedimento. Muitas vezes a viscosuplementação ela pode ser acompanhada de uma outra técnica chamada artrocentese. A artrocentese é uma lavagem da articulação, normalmente com soro fisiológico ou um soro fisiológico preparado de uma forma um pouco diferente do soro fisiológico comum, que é uma lavagem para favorecer a lubrificação que vai acontecer em seguida com a viscosuplementação. Isso depende, então, de cada paciente, cada caso, do tipo de artrose, artrite que a ATM pode ter, do tipo de desgaste degenerativo que pode ter, do tipo de desvio da articulação, que a gente chama de desvio do disco articular, que pode acontecer, se tem estalo na articulação, se não tem estalo na articulação, se tem dor à palpação, se não tem, se tem dor à mastigação, se não tem, se tem dor ao falar, ao mastigar, etc. Então, tudo isso tem que ser muito bem colocado, mas o procedimento é muito seguro, extremamente seguro. Agora, para a gente finalizar, doutor, em quais situações a viscosuplementação é usada junto com outras abordagens, como, por exemplo, a placa intraoral e a terapia do sono, por exemplo? Exatamente, Léo, é o que eu estava falando. Quando você tem, por exemplo, outros distúrbios do sono, como o bruxismo do sono, você tem que usar os procedimentos, as modalidades terapêuticas para tratamento do bruxismo do sono, para aí sim você ir para articulação temporomandibular para fazer a viscosuplementação nela. Então, a placa faz parte, o ajuste da mordida, o ajuste oclusal extremamente importante, que são as duas modalidades de abordagem oclusal. Além disso, existem medicações pré-operatórias ou pré-viscosuplementação, medicações pós-viscosuplementação, existem fórmulas específicas de curta duração, de média duração, de longa duração. Outra coisa, é importante você, dependendo do grau dessa articulação estiver desgastada, é importante você repor determinadas substâncias para favorecer melhor ainda a viscosuplementação e cicatrização desses tecidos inflamados, degenerados, que podem ser suplementos minerais, aminoácidos, por exemplo, fazem parte, porque são os tijolos, os aminoácidos são tijolos que vão formar proteínas importantes para a formação desse novo líquido sinovial, para favorecer que os condrócitos, células que têm um papel de regeneração de tecidos de cartilagem da articulação que estão degenerados, inflamados, né? Estragadinhos. Então, a abordagem de certos suplementos é extremamente importante. Então, tudo isso faz parte de um grande grupo de abordagem terapêutica que, a partir de então, te leva a fazer o gran finale, que seria a viscosuplementação. Porém, mesmo com esse gran finale de tratamento, do bloco de tratamento, existe o controle, existe a manutenção dessa articulação. Muitas vezes é por um período de 6 meses, 1 ano, às vezes certos pacientes nem 15 dias, 30 dias, e depois é só manter determinados tipos de suplementações. Medicações a gente acaba retirando, porque a gente usa algum anti-inflamatório, pode usar, mas aí o paciente não vai utilizar por muito tempo isso, porque a gente vai subindo a suplementação para suprir as necessidades terapêuticas dessa articulação dolorida, inflamada, com barulho, com desgaste, com perda de função. Então isso vai depender de cada caso, de cada paciente,
e aí, porque não existe uma receita de bolo completa, fechada, mas o básico é isso. A gente usa as abordagens para os tratamentos de distúrbio do sono. Por exemplo, se for ronco e apneia do sono com disfunção de ATM, e presença de bruxismo do sono, a indicação terapêutica oclusal não é placa de mordida, é aparelho intraoral para tratar ronco e apneia do sono, porque na apneia do sono a gente sabe que a cicatrização piora muito por causa pelo próprio fato de você ter um sono fragmentado. Isso já diminui as defesas e as trocas celulares de renovação, de turnover celular, de cicatrização. Então, nesse caso de apneia do sono, você colocar o aparelho intraoral já direto num paciente com disfunção de ATM também não vai funcionar bem, porque a ATM dele tem inflamação, tem dor, então você precisa saber o momento certo de entrar com o aparelho intraoral para tratar o distúrbio do sono respiratório ronco e a apneia do sono, que tem inclusive queda na saturação do oxigênio sanguíneo, que faz uma articulação ficar pior ainda, faz ter mais dor muscular excitatoriamente piora o quadro inflamatório por sinal de biofeedback na articulação ATM. Então, tudo isso tem que ser pensado de acordo com o paciente, de acordo com as comorbidades que esse paciente tem, especificamente para ATM e distúrbios do sono, além de outras comorbidades que o paciente pode ter, como sobrepeso, piora muito a articulação, diabetes, etc. Muito bem. Doutor Eduardo Rolo, as pessoas que quiserem encontrá-lo através das redes sociais e conhecer o seu trabalho, como podem fazer, doutor? Léo, a gente está usando o Instagram, que é o @dr.eduardorolo, ali tem os contatos de WhatsApp, etc. E esse mesmo @dr.eduardorolo também é o nosso canal com as suas entrevistas aqui comigo, com os nossos bate-papos no YouTube. Maravilha. Um abraço para o senhor e bom final de semana. Grande abraço, Léo. Bom final de semana a todos. Valeu.